Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 25, beleza? Muito bem. Lembrando que essa aula é a aula do sexto ano, aula de número 25, e vamos ver o que nós fizemos na nossa última aula. Nós tivemos a correção de um exercício, tá? E fizemos aqui até a questão 2, tá? A questão 2 ainda não fizemos. Vamos fazer a 2 agora para dar sequência ao nosso trabalho, tá bom? Nós fizemos apenas algumas da questão 1. Então, na nossa questão 2 diz o seguinte. Na nossa questão 2 diz o seguinte. Escreva a fração equivalente. Olha só, pessoal. Questão 2, letra A. A fração equivalente a 5 nonos, cujo denominador é 27. Muito simples. Para mim ter o denominador 27, eu tive que multiplicar o 9 por 3. Quando eu multiplicar o 9 por 3, eu vou ter 27. Só que para mim não alterar a minha fração, eu tenho que multiplicar o meu numerador também por 3. E meu numerador é 5. 5 vezes 3, 15. E pronto. Essa é a nossa fração equivalente. Na nossa letra B, nós temos também o mesmo processo. Eu quero aqui na letra B uma fração equivalente a 11 terços, de modo que o numerador seja 44. Só que para mim ter o numerador 44, eu tive que multiplicar o numerador por 4. E para não alterar minha fração, o meu denominador eu também vou multiplicar por 4. Que dá quanto? 12. Essa é a nossa fração equivalente a 11 terços. Beleza? E a nossa letra C, para finalizar essa parte, eu tenho a fração 5 oitavos, e eu quero obter uma fração equivalente a 5 oitavos, com denominador 40. Eu multipliquei o meu denominador por quanto? Por 5. Consequentemente, o meu numerador eu também tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? Vamos escrever o 25. Melhor. 25, beleza? E assim nós fechamos essa correção de frações equivalentes. E o que nós temos para dar continuidade? Nós temos a questão 5. E a questão 5 diz o seguinte. Observe a figura abaixo e responda. A parte azul representa que fração da figura? Então, na questão 5, letra A, nós sabemos que numa fração, o denominador é quantas partes eu dividi o todo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 25 partes. Mas a parte azul serão as partes tomadas, as partes pintadas. Nós temos apenas 20. Dá para simplificar essa fração? Dá. Por isso que a letra B pergunta qual é a forma irredutível de 20 sobre 25. Basta simplificar tudo por 5, que é o maior divisor comum. 20 dividido por 5 dá 4. E 25 dividido por 5 dá 5. Essa é a nossa fração irredutível. Beleza? Então, na nossa sexta questão, diz assim. Em um jogo, você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva a forma irredutível, a fração que representa as jogadas que você acertou. Tá? Então, a fração é essa. De um total de 20, que é o total de 20, eu acertei 15. E a fração irredutível, basta simplificar pelo maior divisor comum, que é 5. E nós obtemos 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4.
Beleza? Então, a fração que representa as jogadas que você acertou é a seguinte. De cada 4 jogadas, você acerta 3. Então, como você jogou 20, acertou 15. Beleza? Então, pessoal, vamos só fazer aqui uma comparaçãozinha nas questões que estamos aqui por ver. Vamos fazer, reduz as frações a seguir ao menor denominador comum. Nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar como nós vamos pegar a fração 1/2 e a fração 1/4 e reduzi-la ao mesmo denominador comum. Então, o menor múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Então, se eu quero transformar, tá? Se eu quero transformar as frações com o mesmo denominador, o denominador comum entre elas é o 4, tá? Então, para o meu denominador, que antes era 2 e agora é 4, eu multipliquei por 2. E o meu numerador eu vou ter que multiplicar por 2 também. 2 vezes 1, 2. Como o meu denominador 4 eu não multipliquei, eu continuo do mesmo jeito. E aí está. Beleza? Na nossa letra B, nós temos as frações 1/6 e 1/8. Qual é o maior divisor comum de 6 e 8? O maior divisor comum de 6 e 8 é 24. Então, é o meu denominador, 24. Só que imaginem comigo o seguinte. Eu multipliquei o 6 por quanto para dar 24? Eu multipliquei por 4. Então, meu numerador também vou multiplicar por 4. O 8 eu multipliquei por quanto para dar 24? Multipliquei por 3. Então, para não alterar a minha fração, meu numerador eu também vou multiplicar por 3. Beleza? Então, 1 vezes 3 é 3. Fechou? Vamos fazer aqui só mais a letra C. Não, vamos fazer a letra D. A letra D, ela tem denominadores 4 e 9. Tá? 3/4 e 2/9. Eu quero reduzir ao mesmo denominador comum. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 9, amiguinhos, é 36. Tá? Então, o 36 eu multipliquei o 4 por quanto para dar 36? 9. Então, meu numerador 3 eu tenho que multiplicar também por 9. E 3 vezes 9 é 27. 36 eu multipliquei por quanto? Do 9 para dar 36? Multipliquei por 4. 4 vezes 9. Para não alterar, eu tenho que multiplicar meu numerador também por 4. Mas precisamos agora, pessoal, usar uma regrinha prática, tá bom? De redução, regra prática. Acompanhe comigo. Nós pegamos vamos pegar aqui a letra C. Uma regrinha prática. Eu quero reduzir o 3/8 e o 7/12 ao mesmo denominador comum. Tá? Então, o maior divisor comum entre o 8 e o 12 é 48. Então, eu teria, no caso, eu teria o MMC de 8 e 12. Acompanhe comigo. Vou fazer aqui o MMC de 8 e 12. Por 2 dá 4, dá 6. Por 2 dá 2, dá 3. Por 2 dá 1, dá 3. E aqui por 3 dá 1, dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o meu maior divisor comum é 24. Agora há pouco eu disse assim, 8 vezes quanto dá 24? 8 vezes 3. Então, eu teria que multiplicar por 3 o meu numerador
e o meu denominador aqui daria 9. Mas acompanhe comigo, ó. 24 dividido por 8 dá 3. Dividido, hein? E 3 vezes 3, 9. Dá na mesma? Dá na mesma. Olha aqui, ó. 12 para 24 eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2. Então, aqui no meu numerador também terei que multiplicar por 2. É o mesmo que dizer 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 7, aqui, 2 vezes 7, 14. Beleza? Então, nós vamos usar esse procedimento, nós vamos usar essa regrinha prática a partir de agora. Calculando o MMC, ou o menor múltiplo comum. Beleza? Muito bem. Então, eu quero agora reduzir as frações ao menor denominador comum. Mesmo procedimento. Na letra A, você tem o 7 e o 12, e você tem o 3 e o 5. Se você calcular o MMC de 12 e 5, você vai encontrar 60. Então, nós temos aqui, o denominador é 60 e o denominador é 60, tá? Reduzir as frações ao menor denominador comum, ou seja, reduzir pelo MMC. 60 dividido, olha só, 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 7, 35. E agora o outro. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 3, 36. Só que aqui, ó, escreva em ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, você pode dizer que 36 sobre 60, tá? É maior que 35 sobre 60. Ou seja, 3 quintos é maior que 7 dozeavos. Beleza? Essa é a nossa resposta final. Porque está pedindo para você colocar em ordem decrescente. Essa foi a letra A. Para me colocar em ordem decrescente, a letra B, eu vou usar o mesmo procedimento. Eu vou reduzir as frações ao mesmo denominador comum, 5 sextos e 5 quartos. Não vamos usar as figurinhas, que as figurinhas dão muito trabalho. Vamos para as regrinhas práticas. O maior divisor comum entre o 6 e o 4, pessoal, é o 12, tá? 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. De novo, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, nós fechamos essa questão dizendo que os 5 quartos é maior que 5 sextos. Mas ainda posso dizer para vocês que é muito óbvio. Meus numeradores são iguais. Quanto menor o denominador, maior vai ser o seu resultado. Por isso que o denominador menor define qual o maior resultado. E a 12 e a letra C, da mesma forma, tá? É idem, é o mesmo procedimento. Agora, eu querendo aqui escrever em ordem crescente, o que eu vou fazer? Na letra A, eu vou pegar 4 sobre 15 e o 7 sobre 9. E vamos para o MMC, tá? Qual é o MMC de 15 e 9? Tá? Se você calcular o MMC de 15 e 9, vou mostrar para vocês. Nós já sabemos fatorar. O resultado final vai ser o MMC. Então, eu vou começar por 3. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3. Repete o 5 e aqui dá 1. Agora só dá por 5, que aqui dá 1 e aqui dá 1. Fechou? E o nosso resultado vai ser 3 vezes 3 vezes 5, que dá 45. Então, 45 é o meu
denominador comum. E o procedimento é o de praxe. 45 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 4, 12. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 7, 35. Isso quer dizer o quê? Se eu quero colocar em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, o menor é aquele que tem o menor numerador. 12 sobre 45 é menor que 12 sobre 45. Vamos usar a fração que nós queremos. Então, para finalizar, nós sabemos que 4 quinzeavos é menor que 7 nonos. Muito menor. Beleza? Isso foi a letra A. E a letra B, você vai usar o mesmo procedimento. Na letra B, o 5 e o 6, vamos lembrar aí, 5 e 6. Qual é o maior divisor com o menor múltiplo comum de 5 e 6? O menor múltiplo comum de 5 e 6 é 30, pessoal, porque eles são números consecutivos. E números consecutivos, o MMC é o produto entre eles. Beleza? 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, nós temos 1/6 é menor que 4/5. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos agora dar início a mais uma parte do estudo das frações. Beleza? E no estudo das frações, nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Amiguinhos, eu posso dizer para vocês com toda segurança que a adição e subtração de frações é muito fácil, beleza? Porque existem duas situações para adição de frações. Eu vou somar duas frações quando elas têm denominadores iguais ou quando elas têm denominadores diferentes. O que pode acontecer é de, às vezes, você somar um número natural com uma fração, um número decimal com uma fração. Esses números são frações, ok? Mas quando for necessário, nós entraremos em pauta. Então, o que nós temos aqui? Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca e dividiu essa tira em 9 partes. Pintou 5 dessas de laranja e 2 de roxo. A parte colorida da tira representa a fração inteira. Então, o todo é 9 nonos. Então, a tira total é igual a 9 nonos. Nós temos 5 nonos laranja, mais 2 nonos roxo. Então, como os denominadores são iguais, você vai usar a regrinha. Olha só. Repete o denominador porque são iguais e soma os numeradores. Resposta final, 7 nonos. Olha como é fácil, beleza? Aí eu pergunto, 7 nonos foi pintado, ok? Restou quanto? Restou 2 nonos, que não foi pintado. Beleza? Muito bem. Então, nós podemos ir para a próxima. A próxima diz o seguinte. Fernando tem outra tira, também dividida em 9 partes iguais. Nessas tiras, 5 partes foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, eliminou 2. Então, o total nós sabemos, mais uma vez, que é 9 nonos. Se ele pintou 5 partes dessas, ele pintou 5 nonos. E dessas 5, ele vai tirar 2. Quando eu vou retirar, tá? Quando eu vou eliminar, eu vou subtrair. Mais uma vez, a regrinha, quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e, nesse caso, subtrai os numeradores. 5
menos 2, 3. 3 nonos. Beleza? E aí a gente fecha essa parte. O que acontece? Quando você... Vamos fazer o seguinte, vamos usar a linguagem aqui do livro para vocês memorizarem mais. Aqui diz assim: para adicionar ou subtrair números fracionários que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Beleza? Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Eu somei os 5 nonos com os 2 nonos. Repeti o denominador e somei os numeradores. Quando eu fiz a subtração, olha o que aconteceu aqui. Agora eu vou extrair, agora eu vou eliminar duas partes. Eu tenho 5 nonos. Se eu tirar 2 nonos, 5 menos 2, 3. E o denominador conserva, beleza? Então, nós demos início aqui, hoje, à subtração e adição de frações. Nós vamos dar sequência a essa ideia na próxima aula e provavelmente repetiremos essa primeira parte e demos início para dar sequência posteriormente, pois assunto de frações é um assunto que precisamos levar mais a sério que todos os outros. Não que os outros não devam ser levados a sério, mas o estudo das frações é um conteúdo importantíssimo, beleza? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos finalizar a nossa aula, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque Deus é com cada um de vocês, Deus é com todos nós. Oi, Eli, tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Gente, estou aqui, professora Vera Amorim, para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Hoje vai acontecer pela unidade 8, capítulo 1, nós vamos ver o verbo nos modos subjuntivo e imperativo, e eu lhe peço que você já pegue o seu passaporte para que a nossa viagem seja bastante proveitosa. Combinado? Então, vamos lá. Verbo, né? Vamos ver o verbo nos seus modos subjuntivo e imperativo. Começando com o modo subjuntivo. Vocês já devem ter ouvido falar vagamente, devem ter visto em algum livro sobre o modo subjuntivo e imperativo, sobre o modo indicativo que vimos na aula passada, não é? Mas o que é esse modo subjuntivo? Gente, vocês devem lembrar que eu falei na nossa aula passada que o modo indicativo é o modo da certeza de que a ação vai acontecer, já aconteceu ou acontece no momento em que se fala. Muito bem. O modo subjuntivo, ao contrário do modo indicativo, é o modo que expressa dúvida, hipótese, desejo, intenção, condição. Resumindo, ele é um modo que não dá certeza, ele não nos passa a certeza como nos passa o modo indicativo, ok? Os verbos no subjuntivo, eles indicam a possibilidade de algo acontecer ou ter acontecido. E nós sabemos que possibilidade não é certeza, ok? Temos aqui uma tirinha do Armandinho, né? Se eu soubesse que seria assim, se eu soubesse, eu faria tudo de novo. Olha só aqui a incerteza, a dúvida expressada pelo nosso amigo de todas as aulas, praticamente, quase 100%, Armandinho. Armandinho usando aqui muito bem o modo subjuntivo, ok? Continuemos.
O modo subjuntivo, ele é composto por 3 tempos verbais e cada um desses tempos vai expressar uma determinada circunstância. Nós temos no nosso livro, na página 245, os tempos do modo subjuntivo. Acompanhe com a professora Vera. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O que nós temos no presente do modo subjuntivo? Indica um fato incerto no presente, um desejo, uma necessidade. E aqui ao lado nós temos um exemplo. É sempre bom, né, gente? Não adianta definir, conceituar, o que quer que seja e não se ter um exemplo depois para que você possa tirar qualquer dúvida que venha a acontecer. Então, como exemplo do tempo presente no modo subjuntivo, nós temos aqui: mesmo que eu cozinhe, todos devem ajudar. Então, o que você vê? A pessoa aqui dizendo que mesmo que ela cozinhe, todos têm que ajudar, todos devem ajudar, ok? Tempo presente. Pretérito imperfeito, observem. Modo subjuntivo, a única forma que nós temos para o pretérito ou passado é o pretérito imperfeito, tá? É o imperfeito. Então, ele indica um fato ou uma condição que poderia ter ocorrido no passado ou um fato incerto do passado, do presente ou do futuro. Um fato incerto. Tá? Observem aqui o exemplo. Se eu cozinhasse bem, poderia ajudar na festa. Observem aí essa condição, né? essa incerteza. Se eu cozinhasse bem, não deixa de ser uma condição, mas uma condição incerta. Se eu cozinhasse bem, poderia ajudar na festa. Temos o exemplo do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Futuro do modo subjuntivo indica a possibilidade da realização futura de um fato. A possibilidade. E como eu disse anteriormente, possibilidade não é certeza. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Como exemplo, nós temos: ele descansará quando tudo tiver organizado. Então, olha, a possibilidade, né, dele descansar quando tudo tiver organizado. Então, só para você fixar, para você internalizar, nós temos para tempos do modo subjuntivo o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Ainda sobre os tempos, nós temos aqui conjugações, né? Nos tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. Olha só, o verbo cantar. O verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação, que você já entendeu, já aprendeu em aulas anteriores, que todos os verbos terminados em AR são verbos da primeira conjugação. Então, ele está aqui conjugado no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Para a segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER ou OR, né? Temos alguns casos, nós temos aqui o verbo correr. E para a terceira conjugação, o verbo partir, que são os verbos terminados em IR. Vamos aqui só rapidamente ver o presente, ver os tempos aqui do modo cantar, né? O verbo de primeira conjugação. Presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Para o pretérito imperfeito, que eu disse que é o único pretérito que existe no modo subjuntivo, o imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. E para o futuro nós temos quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar.
quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Ok, meus amores? Aí vocês vão fazer uma leitura aí, não é? Para conjugar, porque verbo, conjugação de verbo, a gente aprende praticando, viu? É só a prática, ninguém vai decorar, não existe isso, ok? Passemos agora para o modo imperativo. E nós temos aqui o Cascão, né, gente? Que lindo aqui, ó. Cascão chegando em casa e um tapete, limpe os pés. Aí você observa que o Cascão, que não gosta de limpeza, preferiu não entrar em casa, ficou dormindo fora de casa. E a mãe chega e chama Cascão. Cascão realmente não é fácil, né? Então, o modo imperativo, ele expressa sugestão, conselho, convite, pedido, entre outras possibilidades, tá? Geralmente se costuma dizer que ele também é o modo que expressa a ordem, né? Vamos lá. Os verbos no imperativo, eles referem-se a um interlocutor, propondo ou ordenando a ele, a esse interlocutor, determinados comportamentos ou ações. Então, o modo imperativo vai indicando para o interlocutor como ele deve agir mediante, né, o que for sendo dito para ele, ou um pedido, ou uma ordem, ou uma sugestão, ou um conselho, ou convite, né? É isso aí. Seguindo, o que nós temos mais sobre o modo imperativo? Meus amores, o modo imperativo, ele não indica tempos verbais, nem é flexionado na primeira pessoa do singular. Como assim? Por que não? Porque você imagina que não tem condição de pedir algo para você mesma ou ordenar, apesar de que você pode dizer, ô menina, pare com isso, porque senão não vai dar certo. Às vezes pensando, né, mentalmente. Mas na prática, no dia a dia, não se pode dar uma ordem, fazer um pedido para si mesmo, entendeu? Por isso é que não existe a primeira pessoa no caso de flexão do modo imperativo, tá? Então, por que que ele não é flexionado na primeira pessoa do singular? Porque esse modo verbal pressupõe sempre a relação com um interlocutor. Então, tem que ter alguém, né, mais alguém, para que ele aconteça. Então, por quê? Esse interlocutor vem ser a pessoa para quem se pede, sugere ou ordena algo. Entenderam? O imperativo se apresenta de duas formas, a saber, o afirmativo e o negativo. Então, o modo imperativo, ele não vai lhe causar grandes transtornos, porque você não vai ter que estar, né? Conjugar, e aí, primeira conjugação, segunda, terceira. Ele vai se apresentar de duas formas, imperativo, afirmativo, imperativo, negativo. Bora ver? Então, nós temos aqui características da conjugação do verbo mandar, que é um verbo regular no imperativo, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeira pessoa, ó, a ausência aqui, ó, o presente aqui ainda existe, porque, ó, que eu, né? Que eu mande, né? Ó, tu, manda tu, que tu mandes, não mandes tu. No presente, ele manda. O afirmativo, mande você ou mande ele. Presente, que ele mande. Isso do subjuntivo, para você depois observar alguma coisa, tá? Que a gente vai falar sobre isso. E no negativo, não mande você, ok? Imperativo, afirmativo, nós mandamos, né? Isso aqui é no presente do indicativo. Vamos ver como é que fica o imperativo. Mandemos nós e no negativo, não mandemos nós. O subjuntivo, que nós mandemos. Presente do indicativo, vós mandais. Imperativo afirmativo, mandai vós, né? Presente do subjuntivo, que vós mandeis. E o imperativo negativo, não mandeis vós. Presente do indicativo, eles mandam. O imperativo afirmativo, mandem vocês, mandem eles.
o presente do subjuntivo, que eles mandem, e o imperativo negativo, não mandem vocês, eles. Então, por que foi colocado aqui o presente do indicativo e o presente do subjuntivo? Para vocês observarem que eles não deixam de ter, em determinadas pessoas, uma semelhança, ou até, né, são iguais. Observem aqui, por exemplo, da segunda pessoa, terceira pessoa, imperativo afirmativo, mande você. Veja que no subjuntivo também é mande, tá? Ou negativo, mande. Aí você vê bem aqui, primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Mandemos nós, que nós mandemos, não mandemos nós. Observe que eles são idênticos, né? Mandemos, ok? E aí, no finalzinho aqui, terceira pessoa do plural, mandem vocês, eles, que eles mandem, não mandem vocês, eles, mandem. Então, o que isso quer mostrar para vocês? Que se você tiver o conhecimento do modo indicativo e do modo subjuntivo, você não vai ter dificuldades de trabalhar de um modo geral o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, porque vão ter momentos em que eles vão ser semelhantes na forma de lidar com as pessoas na conjugação. Ok, meus amores? Esse quadro está na página 246 do nosso livro. Seria interessante que você fizesse uma releitura. Ah, professora, eu já li. Tudo bem, uma releitura, tá bom? Então, falando de conjugação do modo imperativo, como já foi dito, né, para vocês, a conjugação do modo imperativo afirmativo segue a conjugação do presente do indicativo, onde segunda pessoa do singular e do plural sem o S final. Por isso aquele quadro do slide anterior, tá? O presente do indicativo segue a segunda pessoa do singular e do plural sem o S final. E do subjuntivo, terceira pessoa do singular e do plural. E aqui a forma vai ser idêntica, tá? Um exemplo aqui, nós temos o verbo estudar. Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudem vocês, estudem vocês. Aqui nós temos o imperativo afirmativo, ok? Mais uma situação. A conjugação do imperativo negativo segue a conjugação do presente do subjuntivo, então vai ser idêntica. Se você sabe o presente do subjuntivo, você vai poder conjugar no imperativo negativo. O verbo estudar, para a primeira pessoa não existe, não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. Se você for lá no seu material e pesquisar, você vai ver que esse mesmo formato é utilizado na conjugação do presente do subjuntivo do verbo estudar. Tá bom, meus amores? E para você treinar, para você praticar o que nós vimos hoje. O que nós vimos hoje? Os modos subjuntivo e imperativo do verbo. Porque a aula passada nós vimos o modo indicativo. Então, você vai encontrar nas páginas 244, 245, 246 e 247 várias atividades relacionadas aos modos subjuntivo e imperativo. Bora fazer? Tá combinado? E ainda, para você internalizar, tá? Fazer uma nova leitura e quantas vezes for necessário, os boxes anote aí, que são riquíssimos no nosso livro de língua portuguesa, nas páginas 244 e 246. Você já sabe, mas eu vou dizer novamente. Os boxes, anote aí, são pequenos boxes com resumos dos conteúdos separados nas unidades e capítulos do nosso livro didático.
tá bom? É importante você fazer essa nova leitura como uma forma de internalizar os conhecimentos das unidades e capítulos vistos pelo seu professor e aqui pela professora Vera no projeto Minha Escola na TV. Tá bom, meus amores? Tô ficando por aqui, mas com a certeza de semana que vem estar novamente com vocês para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Só lembrando, a pandemia não acabou, os cuidados devem continuar, tá bom, gente? Porque só cada um fazendo a sua parte, Deus nos ajuda e assim vencemos. Até semana que vem, fiquem com Deus, tchau!